Participe conosco ao vivo no estudo desta lição em nossa escola sabatina online, todos os sábados às 9 da manhã pelo Zoom. No final deste vídeo, veja como participar. Você é o nosso convidado. Olá, sejam bem-vindos. Estamos aqui para mais uma lição de escola sabatina. Continuando o estudo que estivemos na semana passada, já alcançamos aí a lição de número 50. Título: Apocalipse, Revelação de Jesus Cristo, parte 2. E então, vamos para o verso áureo que diz assim: Disse-me um dos anciões: Não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. E olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciões um cordeiro, como havendo sido morto, e tinha 7 chifres, 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. Apocalipse 5, versos 5 e 6. Ao final dessa lição nós veremos quão belo é o simbolismo, o significado dessas figuras tão antagônicas que nós vemos em Cristo, que aqui é visto como um cordeiro que tinha sido morto e ressuscitou, e ao mesmo tempo também ele é o leão da tribo de Judá. Então que contraste, né? Nós veremos ao final da lição sobre isso, mas aqui nos diz... numa cena de Apocalipse 5 que nos traz justamente uma visão celestial do trono de Deus e nos mostra então a operação do plano da redenção através de Jesus Cristo, sendo este que resgata a terra da mão do inimigo. Ele morreu, venceu, então derrotou a Satanás. Primeira pergunta vem falando então o seguinte: que conflito é descrito pela história e as profecias? E o que é dito sobre velhas controvérsias? Apocalipse 12, versos 7 a 12, nos narra então este conflito, essa guerra. E houve batalha no céu. Miguel e seus anjos batalhavam contra o dragão. E batalhava o dragão e seus anjos. Mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamado o Diabo e Satanás, que engana todo o mundo. Ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. E ouvi uma grande voz no céu que dizia: Agora é chegada a salvação e a força, e o reino do nosso Deus e o poder do seu Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos é derrubado, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. E eles os venceram pelo sangue do Cordeiro, pela palavra do seu testemunho, e não amaram as suas vidas até a morte. Por isso, alegrai-vos, ó céus, e vós que neles habitais. Ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a vós e tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo. Mas o verso áureo dá um consolo, né? Um dos anciões fala, né? Não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Falando então das profecias que haveriam de se cumprir. E que conflito é descrito então pela história e as profecias. E o que é dito sobre as velhas controvérsias. No segundo mensagem escolhida 108 e depois no segundo mensagem escolhida 109, lemos assim. Texto tirado da 109 do manuscrito 32, de 1896. Todos seus desígnios se cumprirão e serão estabelecidos. Sua lei acha-se ligada a seu trono, e os agentes satânicos aliados com o instrumento humano
não a podem destruir. A verdade é inspirada e guardada por Deus. Ela viverá e vencerá, se bem que pareça às vezes sobrepujada. O Evangelho de Cristo é a lei exemplificada no caráter. Os enganos praticados contra ela, toda a invenção para vindicar a falsidade, todo erro forjado por instrumento satânico, serão finalmente para sempre destruídos. E a vitória da verdade será como o surgimento do sol ao meio-dia. O sol da justiça brilhará, trazendo saúde em suas asas, e a terra inteira se encherá de sua glória. O outro texto, na história e na profecia, a palavra de Deus descreve o longo e continuado conflito entre a verdade e o erro. Esse conflito se acha ainda em processo. As coisas que foram repetir-se-ão, velhas controvérsias serão reavivadas e novas teorias estarão continuamente a surgir. Bem aquilo que nós falamos na lição anterior, né? O que haveria de surgir nos últimos tempos. E como que nós respondemos a primeira parte da pergunta? Que conflito seria esse? Entre a verdade e o erro. E o que seria dito das velhas controvérsias? Elas seriam reavivadas e novas teorias estariam continuamente a surgir. É interessante isso, porque quando estudamos a história da igreja, história do povo de Deus, tem muita lição para nós não cairmos nos erros que surgem em nosso tempo, que na verdade não são novos. Já aconteceram no passado, eventualmente com uma roupagem um pouco diferente, se apresenta novamente, mas em essência é o mesmo erro. Então é importante nós entendermos que há esse conflito dos séculos ao decorrer do tempo e que, por exemplo, aqui a questão da lei, né? Aqui nos fala, né? Sua lei, a lei de Deus, acha-se ligada a seu trono e os agentes satânicos aliados com instrumentos humanos não a podem destruir. Mas esse tem sido o quê? Desde o princípio, o propósito de Satanás, sempre causar dano em relação à lei de Deus, que é a própria transcrição do caráter de Deus, e também lançar sombras sobre a pessoa de Cristo, a sua obra, tudo isso desde lá do céu que Satanás começou esse trabalho. E vários artifícios, várias falsidades têm surgido para se agregar, então enganar as pessoas. E aqui então, agora na segunda, vamos continuar o tema. Qual é o valor da experiência dos crentes na tríplice mensagem angélica? Como foram os estudos das Escrituras feitos pelos pioneiros? Nos diz então em Hebreus 3,14 o seguinte: porque nos tornamos participantes de Cristo, se retivermos firmemente o princípio da nossa confiança até ao fim. E a nota do Espírito de Profecia nos traz: o povo de Deus, porém, que em sua crença e cumprimento de profecia desempenhou uma parte na proclamação da primeira, segunda e terceira mensagens angélicas, sabe onde se encontra. Possui uma experiência que é mais preciosa que o ouro fino. Devem permanecer firmes como a rocha, retendo firmemente o princípio de sua confiança até o fim. Um poder transformador acompanhou a proclamação das mensagens do primeiro e do segundo anjos, e da mesma maneira que apoia a mensagem do terceiro. Perduráveis convicções foram feitas em mentes humanas. O poder do Espírito Santo foi manifestado. Houve diligente estudo das Escrituras, ponto por ponto. Quase noites inteiras foram consagradas ao diligente exame da palavra. Pesquisávamos em busca da verdade como de tesouros ocultos. O Senhor se nos revelou. Foi derramada a luz sobre as profecias e conhecemos que recebíamos instrução divina. Então, sobre o sábado mesmo, foi uma experiência maravilhosa que eles tiveram, né? Para entender o sábado.
Depois ela recebe uma visão, a mensageira, né, dos 10 mandamentos, e o quarto brilhando mais. Mas na lição anterior, nós não comentamos uma coisa também importante, já que o Mateus falou da lei de Deus, né? Exemplificada no caráter de Cristo. Então, lá em Apocalipse capítulo 1, fala que João teve a visão em que dia? No dia do Senhor. Ele fala, no dia do Senhor eu fui tomado em espírito, fui tomado em visão, né? E aí nós vamos ver até Bíblias falsificadas agora, tentando explicar que esse dia do Senhor é o domingo. A própria Bíblia, versão dos católicos, né? Sem contar que a nossa Bíblia é um padre que traduziu, João Ferreira de Almeida. Mas essa modificada aí fala que foi num domingo. E que interessa se foi num domingo ou num sábado? O que eles querem dizer com isso? Mas só que João fala diferente, foi no dia do Senhor. Aí você pega a Bíblia em espanhol, outro problema sério, né? Você não encontra dentro daquela Bíblia mostrando que o sábado é o 7º dia. Só fala que tem que guardar o dia do Senhor, não fala qual é. Reina Valera, se não me engano é a Bíblia. Fala dia de descanso. Fala dia de descanso e procura disfarçar. E quando nós assistimos alguns filmes, né, dos Estados Unidos, dos tempos antigos, né, e eles falando assim, olha, hoje é o dia do Senhor, hoje é dia de ir na igreja. Quando? Domingo. Mas então o povo adventista, que hoje é chamado 7º dia, teve uma experiência maravilhosa sobre o Sábado Santo, depois de 1844. E aí dando a rota para eles, de fato, do momento em que viviam. Aqui diz que isso foi muito precioso, essa experiência, que eles sabiam onde pôr os pés. Mas, claro, isso não foi dado também de bandeja, eles foram atrás de examinar. Foi lido aqui que eles pesquisavam, né, como um tesouro oculto, e quase noites inteiras, né, estudando, e aí o Senhor revelou, foi derramada a luz, mas não foi com pouco sofrimento, com pouca pesquisa, né, que aconteceu esses fatos. Depois então, vieram as visões para confirmar. Só salientando o que meu pai já disse, realmente nós encontramos a questão do dia do Senhor lá em Apocalipse 1, da visão de João. O profeta só pode receber visão no dia de descanso, no dia de guarda, de forma alguma. Nós sabemos que pode ser em qualquer dia da semana. Mas, de fato, biblicamente falando, se lá em Apocalipse 1 está se referindo a um dia da semana, como dia do Senhor, biblicamente falando só existe um, que é chamado dia do Senhor. Tanto no Velho como no Novo Testamento. Porque lá em Isaías 58:13, fala que é o 7º dia que é o dia do Senhor. E Jesus também se colocou como Senhor de que dia? Do sábado. Do sábado. Então, realmente é isso o que nós temos na Bíblia. Qualquer outra alteração veio posterior com a autoridade humana. Na terceira pergunta, né, com quem é dirigida a ira do dragão nos últimos tempos? Então nós vamos ver um texto bem conhecido, né? Apocalipse 12:17. Presta atenção onde que vai levar o texto. E o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra ao remanescente da sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Então não foi nem mais contra a mulher, que é a igreja, nem contra a semente da mulher, mas contra o resto da semente, que é chamado de remanescente, que faz o quê? Guarda os mandamentos e tem o testemunho de Jesus Cristo. Não vamos esquecer que depois o João pergunta para o anjo, né? E o anjo explica que o testemunho de Jesus é o quê? O espírito de profecia. O espírito de profecia. Ou o dom de profecia. O dom de profecia. Por isso que lá na lição anterior, a gente reforçou muito, né?
Importa que profetize outra vez a muitos povos, nações e língua e reis. Em Apocalipse 10, 10, 11. Mostrando que depois desse grande desapontamento, haveria de surgir o que mais? O dom de profecia na igreja, está escrito. Realmente isso que é sugerido, que seria então esse remanescente acompanhado dessa guia profética. Então é muito interessante. E é a própria mensageira, está escrito em vários textos, no Eventos Finais tem bastante texto assim, que a igreja disfar-se-ia dessas verdades, dessas mensagens e do testemunho. E haveria de descrer, por pedra na roda. Ah, não, mas não é isso que está dizendo. É pau. Não, não é pau, é pedra. E aí vai, né? Mudando as coisas. Abandonaria a plataforma, estandarte da verdade, abandonaria primeiro descrendo dos testemunhos. É o primeiro passo. E aí também vem a profecia, né? Quem que surgiria nos púlpitos, né? Pastores falsos com a tocha infernal da falsa profecia de Satanás. Veja bem, aí nós vamos ver o assunto do selamento, né? Ósculo santo, reforma de saúde, reforma de vestuário, tantas outras coisas, foi jogado tudo o buraco. E aí nós vamos ver depois, não sei se vai haver oportunidade, né? No passado alguém disse, e o John Loughborough, né? Ele escreveu que alguém disse assim, quando os adventistas vieram com a mensagem dos 144 mil do selamento, alguém disse assim, vocês vão demorar 144 mil anos para conseguir alcançar esse número, né? Debochando dos adventistas. A mensagem surgiu em 48, né? E o John Loughborough, ele reconhece, aos olhos humanos, parecia que não tinha jeito mesmo algo acontecer. Era um grupinho de nada. Lá fala que tinham menos de 100 seguidores, tendo 3 pregadores, sendo que desses 3 não tinham dinheiro nenhum também. Então fala, era uma condição completamente adversa. Aí veio a mensagem, né? A visão que ela teve, a mensagem do assinalamento, e ela chega para o marido e fala para ele, eu tenho uma mensagem para você. Escreveu um pequeno jornal. Também não tinha dinheiro para o pequeno jornal. Mas seriam enviados recursos. Seriam enviados recursos e torrentes de luz haveriam de avançar sobre a terra com aquela mensagem, que hoje foi abandonada. Ah, não, nós cremos nos 144 mil, claro. É quando só Jesus vier, ele escolhe 144 mil vivos. Mas a Bíblia, o Espírito de Profecia, não fala isso. Só fizemos um parênteses aí. Sim, e agora a nota do Testemunhos para a Igreja, volume 5, página 472, muito bela, e diz assim, a igreja remanescente será levada a grande prova e aflição. Os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus sentirão a ira do dragão e seus seguidores. Satanás conta o mundo como súdito seu. Ele adquiriu o domínio sobre as igrejas apóstatas. Mas ali está um pequeno grupo que lhe resiste à supremacia. Caso os pudesse desarraigar da terra, seu triunfo seria completo. Como ele influenciou as nações pagãs para destruir Israel, assim, em próximo futuro, há de incitar os ímpios poderes da terra para destruir o povo de Deus. De todos será exigido que prestem obediência a leis humanas e em violação à lei divina. Os que forem fiéis a Deus e ao dever serão ameaçados, denunciados e proscritos. Serão traídos até pelos pais, irmãos, parentes e amigos. Então aqui diz que o controle de Satanás é tremendo. Mesmo na cristandade ele está no controle. Domínio sobre as igrejas apóstatas. Mas existe apenas um pequeno grupo remando contra a maré. Que resiste à supremacia dele. Mas será que isso era no tempo da irmã White, que tinha um grupinho pequeno? Não, ela está focalizando o futuro. Aqui fala
Assim, em próximo futuro, há de incitar os ímpios poderes da terra para destruir o povo de Deus. Que povo de Deus? E esse pequeno grupo que lhe resiste à supremacia. Ela está vendo ele lá no futuro. Não é 22 milhões de membros. Nem igrejas que batem no peito, nós também estamos fazendo igual a igreja mãe. Estamos indo em outros países também. Mas esquece da chuva serôdia, do poder do Espírito Santo para concluir a obra, porque ninguém consegue fazer isso. Levar o evangelho a todo mundo. Confirmando aquele outro texto também que sempre citamos em nossas literaturas, que por ocasião da perseguição final, os santos, então serão um povo quase desconhecido por parte dos católicos. Então realmente nós vemos que ainda, mesmo àquela altura, ainda são um pequeno povo. Esse texto está na nossa apostila, e ali fala também que, como Judas, tanto os adventistas nominais como as igrejas caídas hão de nos sair aos católicos. Por isso que fala, até ali o povo de Deus será um povo quase desconhecido. Não é 22 milhões ou 30 milhões, e seja lá o que for. Mas aqui vem o pastor lá reclamando. Por que será todo mundo ataca a gente? Por que será todos esses grupos se levantam contra nós? Lá o sacerdote reclamava também de João Batista, de Jesus, né? Dos discípulos, que falava duro contra a apostasia. E dos profetas também. Agora a quarta pergunta, continua o texto do Quinto Testemunho aqui para a nossa leitura, e diz assim: o remanescente se acha plenamente consciente do que, assim como o maligno procura destruir a fé deles. Então, como o Mateus confirmou, né, o Quinto Testemunho 473 é a continuação. Então, o que o remanescente tem que estar consciente? E o remanescente procura fazer o quê? O Satanás. Sua única esperança está na misericórdia de Deus, sua única defesa será a oração. Como Josué pleiteou diante do anjo, assim a igreja remanescente, com coração quebrantado e fervorosa fé, pleiteará o perdão e livramento por meio de Jesus, seu advogado. Acham plenamente cônscios, respondendo à pergunta, da pecaminosidade de sua vida, veem sua fraqueza e indignidade, e ao olharem a si mesmos, ficam a ponto de desesperar. O tentador está ao seu lado para os acusar, como esteve ao lado de Josué para lhe resistir. Aponta suas vestes imundas, seu caráter defeituoso, apresenta sua fraqueza e descaminhos, seus pecados de ingratidão, sua dessemelhança de Cristo, falando dos remanescentes, a qual desonrou o seu Redentor. E esforça-se por assustar a pessoa com o pensamento de que seu caso não tem esperança, que a mancha de seu pecado jamais será lavada, tem esperança de assim destruir-lhe a fé, para que ceda às suas tentações e volva as costas à sua aliança com Deus e receba o sinal da bênção. Não vamos esquecer que aqui é o anjo, ou Josué, sacerdote, né? Sim. Lá no texto de Zacarias. Zacarias 3, que nos fala isso, né? Quando ele estava com aquela roupa suja, né? E Satanás acusando, e aí foi trocado a veste dele, né? Foi colocada uma nova veste. Mas o povo de Deus, como é que fica? Com o tentador apertando, né? Sempre desconfiado de si mesmo, né? Nos lembra também uma outra experiência, que é a de Moisés, né? Que realmente Satanás também queria, então, questionar aquela ressurreição dele por parte de Miguel, Cristo, baseado no pecado que ele tinha cometido. E ele tinha, de fato, cometido um grave pecado. Por ser líder, né? Por ser líder e colocar como fosse ele que estivesse fazendo algo, sendo que ele era um instrumento, Deus que realizava os milagres. Então, na realidade, tinha um detalhe que sempre Satanás deixa de lado, na experiência de Moisés, na experiência do remanescente,
que Moisés tinha se arrependido, não tinha permanecido no pecado e tinha verdadeiramente se arrependido daquele mal que tinha feito. Aqui nos fala que o remanescente sabe como que ele está longe do ideal divino. Tem fraqueza e dignidade. Se eles olham para si mesmos, diz que se desesperam. Essas notas são importantes a gente ler, porque ao mesmo tempo que tem pessoas que podem ter o espírito farisaico, né, da autojustificação, existem almas que são oprimidas por Satanás do outro lado, de se sentirem indignos, desesperados, sem esperança. E aqui a nota vem falando que Satanás ele procura oprimir, falando das fraquezas, caminhos, pecados de ingratidão, sua dessemelhança de Cristo. Então leva a pessoa a perder a esperança. Mas agora vamos para a quinta pergunta. Portanto, qual é a real condição do remanescente? E o que Cristo responde ao acusador? Vamos primeiramente ler aqui em Sofonias, também uma bela promessa que temos na Bíblia. Texto bem conhecido, né, que aponta também para os 144 mil. Né? Sofonias 3, versos 12 e 13. Mas deixarei no meio de ti um povo humilde e pobre, e eles confiarão no nome do Senhor. O remanescente de Israel não cometerá iniquidade, nem proferirá mentira, e na sua boca não se achará língua enganosa, mas serão apacentados e deitar-se-ão e não haverá quem os espante. Aqui no Testemunhos para a Igreja, volume 5, página 474, continuando a narrativa, diz: mas, conquanto os seguidores de Cristo tenham cometido pecado, não se entregaram ao domínio do mal, abandonaram os pecados, buscaram o Senhor com humildade e contrição, e o divino advogado pleiteia em seu favor. Aquele que mais maltratado foi por sua ingratidão, que conhece os seus pecados e também seu arrependimento, declara: o Senhor te repreenda, ó Satanás, eu dei a vida por essas criaturas, acham-se gravadas nas palmas das minhas mãos. Então, o poder do pecado está sobre o remanescente de forma alguma. Diz que o mal não tem domínio sobre eles. É uma experiência passada a do pecado. Eles abandonaram, aqui diz, e buscaram ser em humildade e contrição. E mesmo assim, lá na angústia de Jacó, lá nas pragas ainda, né? Ainda vão continuar com esse problema no íntimo, né? Começa a lembrar de coisas, será que eu realmente fui perdoado, né? Daquilo que eu fiz? E aqui nós não temos condição de adiantar muito, mas nas duas últimas lições que virão para a conclusão, né, entrará justamente o tema da perfeição cristã. Então aí nós veremos o que significa essa dessemelhança, né? De fato, aquele que está mais próximo da luz, mais discernirá o quê? Seus próprios defeitos. Essa é a experiência do verdadeiro cristão. Então esse tema será bastante expandido nas últimas lições, mas fica para nós já essa visão maravilhosa e nos diz dessa defesa, esse advogado que nós temos. E ainda continuando um pouco mais nessa leitura, nós temos a sexta pergunta agora. A angústia e humilhação deles é evidência inequívoca do quê? Malaquias 4:2, também outra bendita promessa: mas para vós, os que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, e cura trará nas suas asas, e saireis e saltareis como bezerros da estrebaria. E aqui ainda no quinto testemunho para a igreja, 4:7-4, na continuação, diz assim: o povo de Deus suspira e geme pelas abominações cometidas na terra. Com lágrimas adverte os ímpios de seu perigo em pisar a lei divina, e com indescritível pesar humilham-se perante o Senhor, por causa de suas próprias transgressões. Os ímpios escarnecem de sua tristeza,
ridicularizam seus solenes apelos e zombam do que chamam sua fraqueza. Mas a angústia e a humilhação do povo de Deus é inequívoca evidência de estarem recuperando a força e nobreza de caráter perdida, em consequência do pecado. É por se estarem aproximando mais de Cristo e terem os olhos fitos em sua pureza perfeita, que discernem tão claramente a grande malignidade do pecado. Sua contrição e humilhação própria são infinitamente mais aceitáveis à vista de Deus do que é o espírito presunçoso e altivo dos que não veem motivo para lamentos, que escarnece da humildade de Cristo e que pretende ser perfeitos, ao passo que transgride a santa lei de Deus. Mansidão e humildade de coração são as condições de força e vitória. A coroa de glória aguarda os que se prostram aos pés da cruz. Bem-aventurados são esses que assim choram, porque serão consolados. Então aqui, que nota, né? Quanta lição que nós tiramos numa nota dessa. E vemos aqui, respondendo diretamente à pergunta, diz: mas a angústia e humilhação do povo de Deus é inequívoca evidência de estarem recuperando a força e nobreza de caráter perdidos em consequência do pecado. E aí nos fala, né, desse olhar para Cristo que faz com que eles discernam a malignidade do pecado. Eu lembro de uma lição, um texto que em várias lições já esteve, meu pai vai lembrar talvez melhor do que eu até, em que fala que sobre o verdadeiro cristão, que ele poderá cometer erros, mas odiará o pecado que causou então a morte de Cristo, né? Então aqui realmente nos resume muita coisa e nos lembra da experiência de Jesus com os judeus, como que ele teve que combater aquele espírito presunçoso, altivo, de achar que já estava garantido o céu para eles, né? Só pela linhagem, só pelo nome, pela profissão da religião que eles tinham já era o suficiente. E aqui fala que esse espírito de humildade entre o povo de Deus ainda serve de deboche, né? Mas esse povo está fazendo o quê? Em sua crença, né? Está suspirando e gemendo por causa das abominações cometidas na terra. Não vamos esquecer que na página 241 foi lido uma coisa importantíssima. Então fala aqui que Satanás tem o mundo como súdito seu, ele tomou posse das igrejas apóstolas, mas ali está um pequeno grupo que lhe resiste à supremacia. Louvado seja Deus. Agora, a sétima pergunta, vamos trabalhar um outro tema aqui. Diz assim: o cumprimento de que importante profecia temos esperado como um povo? Quando este outro anjo vier, o que contemplaremos e como é a mensagem que ele traz? Estamos falando então do anjo Apocalipse 18. Aqui vamos ler os versos 1 a 5, que nos diz assim: e depois dessas coisas, vi descer do céu outro anjo, que tinha grande poder, e a terra foi iluminada com sua glória. E clamou fortemente, com grande voz, dizendo: caiu, caiu a grande Babilônia, se tornou morada de demônios, e covil de todo espírito imundo, esconderijo de toda ave imunda e odiável. Porque todas as nações beberam do vinho da ira da sua fornicação, e os reis da terra se fornicaram com ela, e os mercadores da terra se enriqueceram com a abundância de suas delícias. E ouvi outra voz do céu que dizia: sai dela, povo meu, para que não sejas participante dos seus pecados, para que não incorras nas suas pragas, porque já os seus pecados se acumularam até o céu, e Deus se lembrou das iniquidades dela. Então esse anjo começa a atuar no momento em que os pecados se acumulam até o céu. E aí então, lá
Meditação Matinal de 1977. Página 177. Página 177, ela faz a pergunta, a mensageira, e ela mesma responde, né? Quando é que os pecados se acumulam até o céu? Quando a lei de Deus for finalmente invalidada por legislação. Esses textos da nota também vai nos ajudar a mostrar que esse anjo ainda não começou a sua atuação. Então, já pela própria leitura da Bíblia, nós vemos que é um último chamado, pois existe ainda um povo de Deus em Babilônia que precisa ser resgatado. Se eles continuarem, vai vir as pragas sobre eles, serão participantes. Depois que os pecados se acumularam até o céu. Só que decreto dominical. O problema é que alguns, ao verem que tem um povo de Deus em Babilônia, podem chegar à conclusão equivocada que todo o povo de Deus está em Babilônia. Mas aí, quem pregaria isso? Quem daria esse soar? Precisa, então, de um povo já separado. Já nas mensagens dos 3 anos ocorre esta separação, de maneira que o terceiro anjo está purificando um povo para que, quando vier o tempo do outro anjo se unir com o terceiro, estejam em condição de dar esse apelo final que sai dela, povo meu, para aqueles que ainda permanecem lá, que não tiveram oportunidade de ouvir a verdade. Esse texto que você vai ler é de 1892, né? É da Meditação 2002, Cristo Triunfante 305. Nós não pudemos pôr o texto inteiro, né? Seria muito bonito, mas devido ao espaço, né? Sim. Então, um texto de 4 anos depois, de 1888, ainda aqui a mensageira do Senhor falando o seguinte: temos ensinado, temos esperado que um anjo desça do céu e que a terra seja iluminada com a sua glória. Então, contemplaremos uma colheita de pessoas semelhante àquela testemunhada no dia de Pentecostes. Esse poderoso anjo não vem trazendo uma mensagem suave, afável, mas palavras calculadas para instigar o coração de homens e mulheres em suas profundezas. Outros que não possuem tão grande luz, que nunca se identificaram com a verdade, responderão sobre a influência do Espírito à luz que sobre eles brilha. A verdade que perdeu seu poder sobre os que há muito lhe têm menosprezado os preciosos ensinos, parece bela e atraente àqueles que estão prontos para andar na luz. Que são os de fora. Em meio à confusão de doutrinas enganosas, o Espírito de Deus será um guia, um escudo para aqueles que não se opõem às evidências da verdade. Quando o Espírito foi derramado do alto, a igreja foi inundada de luz, mas Cristo era a fonte daquela luz. Seu nome estava em cada língua, seu amor enchia cada coração. Assim será quando o anjo que desce do céu, tendo grande poder, iluminar a terra toda com a sua glória. Muito claro, né? Não tem o que ficar tergiversando. Então eu vou repetir as perguntas e aí pode dar a resposta direto ao ponto. O cumprimento de que importante profecia temos esperado como um povo? Ela falou que temos ensinado e esperado, né? Que um anjo desça do céu para iluminar a terra toda com a glória de Deus. Isso na chuva serôdia, né? Quando esse outro anjo vier, o que contemplaremos? Vai ser uma colheita de alma muito grande, né? A finalização da obra daqueles que estão nas igrejas caídas e não tiveram tido a oportunidade. E como é a mensagem que ele traz? Aqui fala que não é suave, né? Vem falando, caiu Babilônia, sai dela povo meu, né? Porque se tornou realmente um covil de espíritos imundos, cheio de podridão, de apostasia, né? Exatamente. E aqui nos diz dessa ligação com o Espírito Santo será um guia, um escudo em meio a tanta confusão que estará o mundo. E agora vamos para a 8ª pergunta, que nos diz: a que outro livro profético deve haver diligente estudo? Daniel 10,14 nos fala assim: agora vim para fazer-te entender o que há de acontecer ao teu povo nos derradeiros dias, porque a visão é ainda para muitos dias. Então nós vemos aqui nesse texto que Daniel fala de
profecias que já aconteceram, mas também há profecias para os últimos Para os últimos dias. Aí, então o conselho é Cristo Triunfante 334, do manuscrito Release, volume 16, 333, essa meditação é de 2002. Leiam o livro de Daniel, relembrem ponto por ponto a história dos reinos ali representados. Contemplem estadistas, concílios, exércitos poderosos e vejam como Deus atuou para abater o orgulho e lançar ao pó a glória humana. Somente Deus é representado como grande. Na visão do profeta, ele é visto derribando um poderoso rei e suscitando outro. É revelado como monarca do universo, prestes a estabelecer seu reino eterno. O ancião de dias, o Deus vivo, a fonte de toda sabedoria, o dominador do presente e o revelador do futuro. Leiam e entendam quão pobres, quão frágeis, quão efêmeros, quão errantes, quão culpados são os mortais. Escrito em 1896. Então aí está a recomendação, lermos o livro de Daniel, e importante nós vermos como que Deus está no controle, em sua soberania, dirigindo os negócios da terra, a fim de chegar a um ponto em que ele trará o desfecho de tudo isso, né? Então nós vemos que um dos livros da comportagem no passado, né, muito importante e era necessário, foi Daniel e Apocalipse. Uriah Smith escreveu primeiro em folhetos, né, em panfletos, né, depois foram juntados. Aí que apareceu Daniel e Apocalipse. A última edição que nós conhecemos da igreja foi da editora Atlântica, lá de Portugal. Eu tenho esse livro, meu sogro também tinha ele, se não me engano ele passou para mim. É um livro muito raro. Depois outros tentaram fazer mais produções dele, né? Mas procurando muitas vezes mudar algumas coisas, puxando alguma sardinha. Não quer dizer que o Uriah Smith era completo, que ele era perfeito, que ele entendia tudo, né? Mas foi um dos mais profundos na época. E utilizou o método correto, né? A gente tem que se guiar para aquele método historicista mesmo. Ainda que, eventualmente, algum detalhe possa haver uma outra compreensão. Pode dar uma escapada, né? Aqui fala mesmo do contemplem, estadista, concílio, exército poderoso, né? Foi o que aconteceu nos quatro impérios, né, da época. E depois vem a pedra cortada sem auxílio de mão, que é o Quinto Império Universal, que não aconteceu ainda. Só que em Daniel 11, o Uriah Smith entra num assunto muito pesado, né? Que muitos no Adventismo hoje estão divergindo dele, né? Uma hora falando que o Rei do Norte é o papado, outra hora que o Rei do Norte é os Estados Unidos. Só que eu fico com o verso 45 que me encabula muito, né? Esse Rei do Norte vai ser acossado por outro do Norte, além dele, né? E vai montar suas tendas palacianas em Jerusalém. Não esquecendo que uma parte de Jerusalém é árabe, né? Isso é um estudo poderoso, maravilhoso, né? Não quero dizer que ele seja perfeito, Uriah Smith, mas eu vi também, no passado, tinha outros autores, eu tenho livro deles, mas não chega perto do que ele escreveu. Então agora vamos para a 9ª pergunta, que nos traz as seguintes perguntas. A parte A. Quando é que foi aberta a parte do livro de Daniel referente aos últimos dias? B. A porção de qual profecia havia sido selada? C. Quando iniciou a mensagem do primeiro anjo? Então vai ser aqui um estudo bem abrangente. Primeiramente, Daniel 11:35 nos fala: e alguns dos entendidos cairão para serem provados, purificados e embranquecidos até o fim do tempo, porque será ainda para o tempo determinado.
Depois no 12:4 nos diz: E tu, Daniel, encerra essas palavras e sela este livro até o fim dos tempos. Muitos correrão de uma parte para outra e o conhecimento se multiplicará. Os versos 8-13 que finalizam o livro diz: Eu, pois, ouvi, mas não entendi. Por isso eu disse: Senhor meu, qual será o fim dessas coisas? E ele disse: Vai, Daniel, porque essas palavras estão fechadas e seladas até o tempo do fim. Muitos serão purificados, embranquecidos e provados, mas os ímpios procederão impiamente. Nenhum dos ímpios entenderá, mas os sábios entenderão. E desde o tempo em que o sacrifício contínuo for tirado e pós a abominação desoladora, haverá 1290 dias. Bem-aventurados que esperem e chegam até 1335 dias. Tu, porém, vai até o fim, porque descansarás e te levantarás na tua herança no fim dos dias. Então, Mateus já tinha adiantado lá atrás, falando, né, que alguns querem jogar esses 1290 dias e 1335 dias para frente, inventando história, inventando elucubrações, inventando falsas teorias. Mas nós já acabamos de estudar que depois de 1844 não haveria mais marcação de tempo, nem marcação de data. Então isso é antes de 1844. E nós estamos estudando justamente o assunto do tempo do fim, que foi dito para Daniel fazer o quê? Selar. Mas tem gente que vai entender, ele falou. O conhecimento se multiplicará, conhecimento das profecias, os homens irão de uma parte para outra, correrão de uma parte para outra. Também há um significado disso, de um texto para outro da Bíblia, né? Para entender o significado de tudo. Eu queria pegar um detalhe aqui da tradução, que muitas vezes é colocado fim do tempo. E aí pode passar uma ideia errada para nós. Que é no fim do tempo da graça. E, na realidade, a melhor tradução seria tempo do fim. E nós vemos que aqui no verso 4, falou sela este livro até o fim do tempo. Mas aqui embaixo, quando nós lemos no verso 9, diz: Vai, Daniel, porque essas palavras estão fechadas e seladas até o tempo do fim. Aí já foi traduzido de outra forma, a ordem das palavras, né? E aqui nós temos esse indicativo, como meu pai falou, que não é o fim de tudo, porque quando chegasse esse tempo, que é do fim, o que ocorreria? Aí haveria pessoas ainda que entenderiam essa mensagem para pregá-la. Então haveria todo um tempo ainda adiante, quando chegasse esse período. Então eu queria dar um breve esboço, né? Esses 1290 dias, que são 1290 anos, começa com 508, quando surge o papado, mas não com poder total. Então 1290 anos com 508, quando surge o papado, nós chegamos em 1798. E o 1335 é ligado com 508, quando surge o papado, mas não com domínio universal. E aí, então, chegamos em 1843 judaico, que alcança o 1844 nosso. Sim, então, o que acontece? Nós temos, tanto em Daniel como Apocalipse, é repetido várias vezes aquele período profético de 1260 dias. Que são 1260 anos. Eles se iniciam em 538 porque fala de um período de perseguição. Isso. Então, em 538, uma vez que o poder papal estava firmemente estabelecido, tinha já derrotado seus inimigos, os 3 reinos arianos, ele tinha condição agora de ter uma supremacia e perseguir os santos do Altíssimo. Então, nesse período de 538, que se estende até 1798, nós temos várias vezes a Bíblia repetindo isso. Mas quando nós chegamos em Daniel 12, nós temos esses outros períodos que têm o mesmo final, digamos assim, a mesma finalidade. Nós temos aqui, então, o momento em que diz, o único ponto de referência que nós temos para o começo desse período dado em Daniel 12 é que tinha sido retirado o contínuo e posta a abominação desoladora.
Então aqui já não era mais uma questão da fase de Roma pagã, mas agora em sua fase papal, que era uma contrafação ao cristianismo verdadeiro. Era uma falsificação, por isso é chamada na profecia de uma abominação desoladora. Era um engano ainda mais ardiloso do que havia antes. E nesse sentido, então, que nós temos 508 como essa data de ponto de partida, que é o início desse poder como um reino temporal, ainda que não em sua supremacia. Nós temos então o rei Clovis, do rei dos francos, se convertendo à fé católica. E nesse ato ele dedica o seu exército ao papado. Então dessa maneira nós temos esses indicativos na história do início desse poder em 508 como um poder temporal. A apostasia da igreja tinha acontecido antes, mas agora se torna não só um poder espiritual, já em apostasia, mas também um poder temporal, com o seu exército através dos reis, então, europeus, em destaque essa aliança aí com o rei dos francos. Mas outros reis também foram aceitando a mesma fé. E então, nesse sentido que nós encontramos essas profecias de Daniel 12, falando desse mesmo cenário das demais, então, falando dos 1260 anos. Mas tudo isso que nós estamos comentando tem relação também com a questão do selamento de uma parte apenas do livro de Daniel. Vamos ler então aqui as notas que vão nos deixar claro que Daniel, na realidade, não selou o livro inteiro. Não faria sentido isso. Mas o anjo não dá uma explicação para ele apenas de uma parte. A parte se referia a dias muito distantes, lá o anjo diz a ele. Então era necessário que se chegasse no período para se compreender realmente o que era reservado para o povo de Deus dos últimos dias. Então é isso, né? 508 com 1290 dá quanto? Vai dar os 1798. Vai dar 1798. Mesmo fim. E o 508 com 1335... Vai dar então 1843, 1843. E a Bíblia fala bem-aventurado que chega a isso. Exatamente. Então vamos aqui agora nas notas. Primeiramente aqui, vou ler os textos da meditação Cristo Triunfante, na 333, 339, 337. E depois meu pai vai ler os textos finais. Aqui diz assim: as coisas reveladas a Daniel foram posteriormente complementadas pela revelação feita a João na ilha de Patmos. Esses dois livros devem ser cuidadosamente esquadrinhados. Foi o leão da tribo de Judá quem abriu o livro e deu a João a revelação daquilo que seria nos últimos dias. Daniel seguiu o seu caminho para apresentar o testemunho que foi selado até o tempo do fim, quando a mensagem do primeiro anjo devia ser proclamada ao mundo. Essas são questões de infinita importância nesses últimos dias. O livro de Daniel foi aberto na revelação a João e nos transporta para as últimas cenas da história da Terra. No Apocalipse, o leão da tribo de Judá abriu aos estudantes da profecia o livro de Daniel, e assim Daniel segue seu caminho até o fim. O livro que foi selado não foi o livro do Apocalipse, mas aquela porção da profecia de Daniel relacionada com os últimos dias. Quando o livro foi aberto, fez-se a proclamação: já não haverá mais demora, ou já não haverá mais tempo. Apocalipse 10:6. O livro de Daniel está agora aberto, e a revelação feita por Cristo a João deve ir a todos os habitantes da terra. Pela multiplicação do saber, um povo deve ser preparado para permanecer em pé nos últimos dias. Então esses textos todos são tirados do manuscrito Releases também, né? E aí então, 3 linhas aqui do grande conflito, 356 diz assim: desde 1798, porém, o livro de Daniel foi descerrado, que estava fechado, foi aberto, né? Aumentou-se o conhecimento das profecias, e muitos têm proclamado a mensagem solene
do juízo próximo. Mensagem do primeiro anjo. Aí o outro texto, testemunho para ministro 115. Foi o leão da tribo de Judá que abriu o livro e deu a João a revelação do que deve acontecer nesses últimos dias. Daniel ficou na sua sorte para dar seu testemunho, que foi selado até o tempo do fim, quando devia ser proclamada ao mundo a mensagem do primeiro anjo. Por que as pessoas continuam teimando que o primeiro anjo começou em outra data? Lá em cima ficou assim, parece que o texto do grande conflito um pouco assim duvidoso. Abril em 1798, começou a pregação do juízo próximo, mas não era do primeiro anjo. Arrumou uma desculpa. Agora aqui fala diferente. Foi selado até o tempo do fim, e quando devia ser proclamado ao mundo a mensagem do primeiro anjo, testemunho para ministro 115. Vai arrumar mais desculpa. E o texto de cima também, do Cristo Triunfante, falou a mesma coisa que o texto do Testemunhos para Ministros, né? Diz que Daniel seguiu seu caminho para apresentar o testemunho que foi selado até o tempo do fim, quando a mensagem do primeiro anjo devia ser proclamada ao mundo. As notas vieram falando também que seria preparado um povo, através dessa multiplicação do saber, da compreensão das profecias, seria então habilitado um povo para os últimos dias, restaurando verdades perdidas há muito tempo atrás, né? Então, o leão da tribo de Judá abre o livro, deu a João a revelação, que aconteceria nos últimos dias. Daniel segue o seu caminho para apresentar o testemunho que foi selado até o tempo do fim. Aí o Mateus já leu, né? Quando a mensagem do primeiro anjo devia ser proclamada ao mundo. Queria chamar a atenção também que meu pai comentou que alguém pode dizer que esse texto do grande conflito ele não faz referência ao primeiro anjo. O ponto é, por uma questão de espaço, não tem condição de a gente colocar aqui de maneira extensa os textos. Colocamos só as 3 linhas direto ao ponto, né? Mas o texto do Grande Conflito 356 está uma página adiante do começo do capítulo. Qual que é esse capítulo? Um grande movimento mundial. Como que esse capítulo se inicia? Fala na profecia da mensagem do primeiro anjo. No capítulo 14 de Apocalipse é predito um grande despertamento religioso sobre a proclamação da breve vinda de Jesus. É esse o assunto do capítulo inteiro. Ele vai trabalhar esse assunto aqui de maneiras variadas. Nós sempre aconselhamos que se leia o capítulo inteiro, que vem falando então da própria advertência de Paulo, né? Que diz que Cristo não viria assim no tempo dele. Não será assim até que venha o quê? A apostasia, se manifeste o homem do pecado. Então Ellen White vem trazendo aqui uma narrativa histórica de que nenhum pregador antes tinha falado da breve volta de Cristo nos séculos passados. Diz mesmo até de Lutero. Lutero tinha dito que seria... Jogou para 300 anos na frente. 300 anos na frente. Então a Reforma Protestante não cumpriu essa profecia da mensagem do primeiro anjo. Também temos relatos na história que John Wesley prediz que por uns 100 anos para frente seria a vinda de Cristo. E, no entanto, aqui fala que quando chega 1798 era o tempo devido para essa mensagem surgir. Por que isso? Porque diz o quê? Que o selo que tinha no livro lá de Daniel na parte referente aos últimos dias foi removido, é o que nós lemos nos textos. E aí é chamado de pregação da segunda volta de Cristo, é chamado do juízo próximo e também é chamado, no tempo do fim, mensagem do primeiro anjo. Isso. Então, porque lá fala, temei a Deus, dá-lhe glória, porque vinda é hora do seu juízo. É interessante que aqui na narrativa, o mensageiro do Senhor fala assim, que aquele período de supremacia papal, diz que esse período terminou em 1798. A vinda de Cristo não poderia ocorrer antes daquele tempo. Paulo, com a sua advertência, abrange toda a dispensação cristã,
até o ano de 1798. É depois dessa data que a mensagem da segunda vinda de Cristo deve ser proclamada. Infelizmente, ainda há pessoas que fazem uma ginástica mental, mesmo com esse texto, e vão falar que é depois, é que era depois. Não quer dizer que era nessa data exatamente, mas a partir de lá já Qualquer começou. dia podia acontecer. É depois dessa data. Então, por isso que costumamos trazer esse outro trecho aqui que está em nossa lição, Testemunho para Ministro 115, né? o 115 e o do Grande Conflito, 356, que nos fala o seguinte: desde 1798. O que significa a palavra desde? Não é lá na frente, qualquer dia. Desde a partir de. Isso. A partir de 1798 é que tinha que acontecer Então isso. aprenda o português, aprenda o idioma melhor. É isso que tem que Então, acontecer. São detalhes aí que não podem ser passados batidos, né? Temos que ter essa clara compreensão. Diz que o destino das almas depende de uma clara compreensão. A 10ª pergunta nos fala assim: o que é dito sobre as 3 mensagens angélicas? Apocalipse 14, os versos 6 a 13 nos trazem esse relato completo. E vi outro anjo voar pelo meio do céu e tinha o evangelho eterno para o proclamar aos que habitam sobre a terra, toda a nação, tribo, língua e povo, dizendo com grande voz: temei a Deus, dai-lhe glória, porque vinda é a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar, as fontes das águas. E outro anjo seguiu, dizendo: caiu, caiu Babilônia, aquela grande cidade que a todas as nações deu a beber do vinho da ira da sua fornicação. E seguiu-os o terceiro anjo, dizendo com grande voz: se alguém adorar a besta, a sua imagem, receber o sinal na sua testa ou na sua mão, também este beberá do vinho da ira de Deus, que se deitou não misturado no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. E a fumaça do seu tormento sobe para todo sempre, não tem repouso, nem de dia nem de noite, os que adoram a besta sua imagem e aquele que receber o sinal do seu nome. Aqui está a paciência dos santos, aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. E ouvi uma voz do céu que me dizia: escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem dos seus trabalhos, as suas obras os seguem. Então, o que é dito sobre as 3 mensagens angélicas? Nós vamos ler aqui no Cristo Triunfante, de 2002, manuscrito Releases, volume 17, página 6, diz assim: a proclamação da primeira, segunda e terceira mensagem angélica foi demarcada pela palavra da inspiração. Nenhuma estaca ou prego se deve remover. É tão essencial agora, como sempre foi, que sejam repetidas àqueles que são em busca da verdade. Mediante a pena e a voz, devemos fazer soar a proclamação, mostrando sua ordem e a aplicação das profecias que nos levam à terceira mensagem angélica. Não pode haver uma terceira sem a primeira e a segunda. Manuscrito 32, de 8 de novembro de 1896. Então nós vemos essa sequência de anjos, a missão que é todo mundo, como vimos já no começo, que falou toda a terra, nação, tribo, língua e povo. Então a missão já desses 3 anjos é alcançar o mundo inteiro. Que não aconteceu. Não aconteceu plenamente, né? Vamos ver a palavra plenamente. Quando fala do primeiro anjo, ali fala que ele vem com grande voz. Sim. Nos Estados Unidos aconteceu mais ali, em outros países também da cristandade, a mensagem do primeiro anjo, mas nós vimos que tanto a parábola como o clamor da meia-noite se deu mais no centro ali, que era os Estados Unidos. Mas também fala que o terceiro anjo vem com grande voz. O que é isso daí? Alto clamor, poder da chuva serôdia. Já aconteceu? Não. Só pelo poder da chuva serôdia. Por isso fala que esses anjos vêm com grande voz. Lá, na mensagem do segundo anjo, aconteceu uma coisa assim. Como você usou a palavra? Não, foi bem limitada a mensagem. Porque, veja só, a mensagem do primeiro anjo... Não foi total, não foi
força. Todos aqueles que pregaram a mensagem do primeiro anjo, depois pregaram a do segundo? Não. Não. Foi mais nos Estados Unidos apenas a mensagem do segundo anjo, enquanto do primeiro se espalhou por várias nações. E o clamor da meia-noite, não à toa, também foi mais localizado nos Estados Unidos, que foi uma mensagem em conexão com a mensagem do segundo anjo. Então mexeu mais com as igrejas protestantes dali, Que estava em maior apostasia também. que rejeitaram a mensagem do primeiro anjo abertamente, né? E excluíram os fiéis quando vieram com o assunto do clamor da meia-noite, a data nova, 22 de outubro, e agora eles caem em Babilônia. Mas só que a irmã White fala que quando o anjo de Apocalipse 18, o quarto anjo, começar a atuar, ele vem com menções adicionais das corrupções que têm entrado nessas igrejas. Porque no tempo do segundo anjo tinha corrupção, mas não é a corrupção que tem hoje. Então vai ser derrubado tanto as ideias do catolicismo como do protestantismo, com grande poder na chuva serôdia. Aí como que vai chegar nas ilhas? Como que vai chegar nesses dialetos? Na África, principalmente, são muitos dialetos, né? Entre os árabes também. Então, como que nós vamos fazer sem o poder da chuva serôdia? Então, a irmã White, ela escreveu uma vez, já pusemos em nossa literatura, que ela, cansada de ter que estar pregando em outros países e alguém ter que traduzir tudo que ela falava, ela disse, eu almejo o dia, né? Que ainda nós vamos falar em outros idiomas, como no dia de Pentecoste, e ela cita o anjo de Apocalipse 18, em consequência da situação. Queria só chamar a atenção para o verso 13 de Apocalipse 14, que ele na realidade tem ligação com Daniel 12, que a gente leu de uma bem-aventurança lá, e aqui também outra na sequência, né, logo em seguida do terceiro anjo falando, João vê na visão, né, esses santos que estavam perseverando, que guardavam os mandamentos, tinham a fé em Jesus. Aqui no verso 13 fala que é bem-aventurado os mortos que desde agora morrem no Senhor. Tem o desde aí de novo, né? Então por que esse desde agora? Por que essa bem-aventurança especial para esses da mensagem do terceiro anjo? Justamente pela oportunidade de fazerem parte, então, do grupo especial dos 144 mil. Que entenderam o sábado, e nós entendemos santuário e assim por diante, entendemos que alguns já estão mortos, selados nessa mensagem seladora, que a irmã White falou. E aí, então, nós vemos lá que a irmã White fala que Satanás já estava, naquela época, procurando fazer o quê? Tirar a influência da mensagem do selamento. E agora, quem é que tirou a influência da mensagem do selamento? A igreja da profecia. Jogando lá para o futuro. Uma mensagem tão maravilhosa dessa. Não quer dizer que outro de outras igrejas, se morre fiel hoje, não vai ser salvo na grande multidão. Não é isso que nós estamos falando. Não é um exclusivismo. Mas depois da chuva serôdia em diante, para completar o número de 144 mil, só quem aceitar o sábado e partir o sofrimento da perseguição. Isso é um ponto interessante, porque o que está no cerne da questão é entendermos a diferença de pessoas que serão salvas, mas pessoas que não só serão salvas, mas são seladas num grupo especial. Então, esse é um detalhe que nós temos aí outras literaturas que abrangem em maior detalhe, por exemplo, o caso da irmã Hastings, que morre em 1850, lá nos primeiros anos, e morre selada. E alguns dizem, não, ela morreu selada, mas não quer dizer que ela vai fazer parte de 144 mil. Mas isso não existe uma pessoa selada em outro grupo distinto, não existe um terceiro grupo aí imaginário. Mas sem um porém, ela vai recitar a voz de Deus. A visão diz assim, né? A voz de Deus é quando? Antes da vinda de Cristo em glória. A ressurreição parcial especial de Daniel 12. Daniel 12. Então nós vemos
toda essa ligação dos textos, a importância, o significado de Apocalipse 14 e 13, Ellen White cita várias vezes em seus escritos, falando justamente, aplicando para aqueles que morreram, crendo nessas mensagens, nas 3 mensagens angélicas. Na lição nova nossa agora, para o começo do ano, vai entrar mais textos mostrando de pessoas que ajudaram muito na obra, mulheres inclusive, deram todos os seus bens, morreram fiéis e selados. Isso. Então agora nós estamos na reta final aqui, temos 2 perguntas. A 11ª diz assim: qual deve ser a atenção dispensada às profecias hoje? Então aqui o texto de 2 Pedro, capítulo 1, os versos 19 a 21, diz assim: e temos muito firmemente a palavra dos profetas, a qual bem fazeis em estar atentos, como a luz que ilumina em lugar escuro, até que o dia amanheça, a estrela da alva apareça em vossos corações. Sabendo primeiramente isso, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Agora a nota da meditação Cristo Triunfante 334 diz que há necessidade de um estudo muito mais aprofundado da palavra de Deus, especialmente deviam Daniel e Apocalipse receber atenção como nunca antes na história de nossa obra. Podemos ter menos a dizer em alguns aspectos a respeito do poder romano e do papado, mas devemos chamar a atenção para aquilo que os profetas e os apóstolos escreveram sobre a inspiração do Espírito de Deus. Tirado também do manuscrito Release, volume 16, né? Página 333. Então aqui nos convida até para um estudo individual, como em outros lugares ela esclarece, das profecias de Daniel e Apocalipse. São profecias que têm a ver, em especial, com os últimos dias. Outros profetas falaram de questões envolvendo Israel no presente ou predições em relação ao Messias, mas também tem cenas dos últimos dias. Mas em Daniel e Apocalipse nós temos muito do que é a obra presente da igreja. E aqui nos falou de alguns aspectos que eles destacavam bastante e às vezes deixavam de lado outros aspectos. A gente vai saber o que é isso na última pergunta. Mas só recapitulando aqui, que diz o quê? Podemos até eventualmente ter menos a dizer em alguns aspectos a respeito do poder romano do papado. Então o que ela está chamando a atenção aqui? Em relação à parte dos poderes do mal, a ação, a atitude deles, não que não tenha que se falar disso, é que eles já na obra pioneira falavam bastante desse tema. Mas a última pergunta nos diz assim: o que representam os símbolos de Jesus no livro e o que é expresso através destes símbolos? Então aqui nós temos justamente o verso áureo que nos dá aquela cena no santuário celestial, no trono de Deus, e aí nos diz: e disse-me um dos anciãos, não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro, desatar os seus 7 selos. E olhei, eis que estava no meio do trono, e dos 4 seres viventes, entre os anciões, um cordeiro, como havendo sido morto, e tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. Então aqui o manuscrito 100, de 1893, na meditação Cristo Triunfante, de 2002, na página 314, nos fala do enfoque importante de darmos também quando vamos pregar sobre as profecias de Daniel e Apocalipse. Frequentemente, nos detemos apenas no aspecto negativo, nas aflições, nas perseguições que virão, tudo, a maldade, mas também temos um outro ponto aqui. Diz assim: o Salvador foi apresentado a João sobre o símbolo do leão da tribo de Judá e de um cordeiro como tendo sido morto. Aqui foi expressa toda a obra da redenção.
Esses símbolos representam a união do onipotente poder e do amor que se sacrifica. Como leão de Judá, Cristo defenderá seus escolhidos e os fará sair vitoriosos, porque o aceitaram como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Cristo, o Cordeiro morto que foi desprezado, rejeitado, vítima da ira de Satanás, da violência e crueldade humanas. Quão terna foi sua simpatia para com seu povo no mundo, e proporcional às profundezas infinitas de sua humilhação e sacrifício, como Cordeiro de Deus, será seu poder em glória, como o leão de Judá, para o livramento de seu povo. Também está no manuscrito, né? Página 100, 1893. Eu lembro da experiência também de Esther, Mardoqueu, daquele decreto de morte e, no entanto, o livramento que é operado por Deus. Nos diz que o povo remanescente dos últimos dias é semelhante a Mardoqueu à porta. É um estorvo, um incômodo. Amã poderia simplesmente ignorar a pessoa de Mardoqueu. Todos os demais o que? Se ajoelhavam. Mas justamente este exemplo de fidelidade de Mardoqueu era contagiante. E assim é na experiência do povo remanescente. O pequeno povo que resiste à supremacia. Faz toda a diferença e vai alcançar então pessoas de todas as classes em todo o mundo. Pequenos e grandes serão alcançados então justamente por essa mensagem final. Vão tomar na hora certa o devido lugar nas fileiras de Deus. Não ficarão mais em Babilônia. Esses que hoje não estão tendo a oportunidade, mas temos que apressar a volta de Cristo de maneira a alcançar essas pessoas. Também meu pai já fez menção, eventualmente a pessoa que morre no conhecimento limitado, na pequena luz, ele morre salvo também. Aqui nós encontramos então essa obra da redenção, aqui diz. Todos os aspectos da divindade são apresentados dessa maneira. Me lembra também Daniel 12, que fala que nesse momento de dificuldade, Daniel 12:1 diz, fala, nesse tempo se levantará Miguel, em favor o quê? Do seu povo. Então nós vemos que as promessas são grandiosas também. Serão momentosos eventos que acontecerão em nosso mundo para esse desfecho final, e diz que cada um poderá tomar a sua escolha inteligente, uma decisão esclarecida ao lado de Deus ou de Satanás. Passo então para as últimas palavras, meu pai. Eu acho que é muita honra para nós ainda participar disso tudo. Eu lamento, desde quando eu me conheço por gente, que a maior parte dos jovens foram abandonando a fé. Eles que deveriam estar nos substituindo, se levantando, né? Mas muitas vezes buscando só as coisas desse mundo. Não estou falando de prazeres, não. De serem grandes pessoas, né? Seguindo o ritmo mundano. E aí então as coisas divinas são largadas de lado, né? O instrumento jovem que poderia ajudar na finalização da obra, são todos aí preocupados com outras coisas. Uma grande parte culpa dos pais, que de uma maneira direta ou indireta fica dando apoio para que eles continuem nessa toada aí. Então eu acho assim, estamos finalizando a obra, estamos com muitas verdades, muitos textos, e que efeito está sendo acontecido em nossa vida? O que é que está acontecendo de diferente? Acabei de falar lá atrás, né, tem grupos aí que falam muito de vida no campo, né? Eu também tenho insistido muito nisso. Sem esse labor fora da cidade, nossos jovens vão enfraquecendo, se perdendo, se envolvendo com as coisas dessa vida, buscando outros interesses. E os pais também na cidade, dentro de um terreno de 300 metros,
Vamos ficar fazendo o quê? Sem ação. Mas nossa doutrina não é só vida no campo. É a preparação para o juízo dos vivos. O selamento se dá antes do decreto. Então, quem nos assistiu até aqui, nos tolerou todo esse tempo, né? E aqueles que ainda vão assistir mais tarde, outro dia, Deus abençoe cada um, que possam se despertar para a ação e serem instrumentos na finalização da obra. Amém. Amém. Em nosso site vocês encontrarão estudos, notícias, dicas de saúde, além de todas as nossas lições. Participem conosco através da nossa página no Facebook e assistam todas as nossas lições através do YouTube. Você também pode participar ao vivo das lições da Escola Sabatina todos os sábados a partir das 9 da manhã pelo Zoom. Ligue ou mande uma mensagem para os números de WhatsApp que aparecem na tela e venha estudar conosco. Você é o nosso convidado.